Então, a gente vai ver nessa parte da aula processamento condicional e algumas estruturas condicionais. Para entender melhor essas estruturas, vamos usar fluxogramas, que são formas muito simples e muito compactas de representar algoritmos. Então, aqui eu tenho algumas estruturas que eu posso usar para representar algoritmos, por exemplo, início ou fim de um programa, uma atribuição, uma condição, que é o que a gente vai focar na aula de hoje. Leitura de dados é um scanf. Apresentação de resultados, um printf. E aqui o fluxo do programa. Tá? Então, eu vou começar com um programa muito simples e a gente vai melhorando ele, vai deixando ele mais complexo ao longo da aula. Tá? Então, primeiro, o início do programa. E aí, depois, eu vou fazer uma leitura de dados. Leitura de dados. Esse paralelogramo aqui. Eu vou ler o valor. Não. Vou ler um ano. Tá? E aí, depois de ler esse ano, eu vou calcular uma idade. Idade igual a 2020 menos ano. Depois, eu vou imprimir essa idade. Se eu conferir, é o contrário. Depois eu vou imprimir essa idade com esse trapézio invertido aqui. E meu programa acaba. Tá? Então, este é um programa muito simples. Começa aqui, leitura de um ano. Depois eu calculo a idade da pessoa a partir desse ano. A gente vai assumir que esse ano é o ano de nascimento da pessoa. E aí eu imprimo a idade dela, terminou o programa. Tá? E o que tem nesse programa que eu posso melhorar? Primeiro, o ano de entrada pode ser complicado. Imagine que a pessoa entrou com um ano errado, um ano maior que 2020. Eu gostaria de fazer algum processamento para impedir que a idade seja calculada com anos inválidos. Outra, alguns anos podem ser interessantes, né? Vocês já viram aquelas aplicações? Qual ano que você nasceu? Ah, você nasceu no mesmo ano em que o álbum Sgt. Pepper's dos Beatles foi lançado. Então, você pode ter algumas informações interessantes sobre o ano de nascimento da pessoa. Ou então, se a idade da pessoa tem alguma particularidade, é menor de idade, né? Se a pessoa tem menos de 18 anos, o que eu posso falar com ela? Então, existem formas de condicionar o processamento, o fluxo desse programa. E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui. Então, o que a gente vai ver hoje? Algumas estruturas condicionais. E aí, a primeira estrutura que a gente vai ver é uma estrutura muito simples, que é a estrutura do if. Tá? O que é a estrutura do if? Então, dado um fluxo de programa, eu vou testar uma condição. Vou testar uma condição. Se essa condição ela for verdadeira ou true, então aqui eu vou executar, vou colocar aqui entre pontilhado, tá? Eu vou executar um bloco de instruções. Vou chamar de bloco true, tá? Aqui, qualquer tipo de instrução pode vir aqui. Se essa condição for falsa, aí eu prossigo com o meu programa e não executo o BT. Tá? Eu vou chamar isso aqui de bloco continua.
Eu vou usar essa notação para as outras estruturas condicionais também. Tá? E aí, se for verdadeiro, eu executo essas instruções e depois de executar esse bloco BT, aí eu prossigo para o fluxo normal do programa e esse bloco BC também vai ser executado. Em programação, como é que a gente escreve em C um bloco desse? If, condição. Se for verdadeira, aí aqui eu coloco um bloco de instruções que eu quiser, que é o nosso bloco BT. Tá? Se for falsa, ou depois que terminar a execução dessas instruções, eu executo o bloco C, o BC. Tá? Então é isso. Neste programa daqui, o que eu posso fazer de interessante com esse programa? Eu vou fazer o seguinte. Antes do fim, então vou apagar isso daqui. E aí, antes do fim, eu vou testar a idade da pessoa. Então, se a idade for menor de 18, eu vou assumir que essa pessoa ela não conhece Beatles, a banda Beatles. Então, eu vou mandar ela, sugerir que ela escute Beatles. Tá? Se for falso, aí prossegue normal. O programa termina. Tá? Legal. Outra estrutura um pouco mais complexa que essa, mas também bem simplesinha, é essa estrutura 2. A if else. Tá? Como que essa estrutura funciona? Então, eu tenho um fluxo no meu programa, e aí existe uma condição a ser testada. Se essa condição for verdadeira, então eu vou executar esse bloco BT. Se a condição for falsa, aí eu vou executar um outro bloco, que é o bloco falso. Tá? E depois de executar esses blocos, aí o programa prossegue. Né? Um bloco ou outro. Então, o bloco contínuo vai ser executado depois de BT ou depois de BF. Então, tanto faz. BF e BT vão levar ao bloco contínuo. E note, gente, que quando o bloco BT for executado, a condição é true. Significa que o BF não vai ser executado. E se o BF for executado, quer dizer que o BT não foi executado. É sempre um dos blocos que vai ser executado e somente um. Tá? E depois o BC é executado. Tá? Esse aí é o bloco if else. E na programação é muito simples. Então é if, condição. Aí, se a condição for verdadeira, BT, else. Bloco falso. Terminou tudo. Bloco contínuo. Tá bom? Continua o programa. E note que esse BC, tanto aqui quanto aqui, gente, pode ser simplesmente o fim do programa. É opcional. Isso aqui não precisa existir. Tá? Então, no nosso exemplo, o que a gente pode testar? A gente pode testar o ano. Foi de propósito que eu deixei essa linha bem longa aqui, bem extensa. Então, o que eu vou testar? Eu vou testar se o ano ele é maior ou igual a 2020. Vamos colocar 2020, como se a pessoa não pudesse ter 0 anos, ter nascido esse ano, tá? A gente não quer testar pessoas assim.
Podia ser só maior também, mas para facilitar, maior ou igual a 2020. Aí, se essa condição for verdadeira, então eu tenho um ano inválido. Ano inválido. E depois de imprimir ano inválido para o usuário, eu vou terminar o meu programa. Não faço mais nada. Tá? E se for verdadeiro, desculpa, se for falso, beleza, eu tenho um ano válido, continuo a execução do programa. Ok? Beleza. Por último, temos a terceira estrutura, que é a if, else if e else. Como que essa estrutura funciona? Então, de novo, temos um processamento. Esse processamento leva a uma condição. E eu vou chamar essa condição de condição 1. Porque nesse caso eu vou ter e posso ter múltiplas condições. Tá? Então, se essa condição ela for verdadeira, aí eu vou executar o bloco 1. Tá? Um bloco de instruções 1. Se essa condição for falsa, aí eu vou testar outra condição, que é a condição 2. E aí, se essa condição for verdadeira, eu vou executar o conjunto de instruções definidas no bloco 2. E assim por diante. Tá? Eu posso ter quantas condições que eu quiser. Então, posso ter aqui até a minha condição N. Quantas eu quiser. Se for true, eu tenho o bloco da condição N, que é o BN. Tá? E opcionalmente, se todas as condições forem falsas, então aqui é falso, e faltou um falso aqui também. Se essa condição, se todas as condições forem falsas, 1, 2, a 3, até a N, aí eu tenho uma condição, na verdade não é uma condição, aí eu tenho um bloco de instruções que opcionalmente pode ser executado, que eu vou chamar de BE, ou o bloco do else, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, se todas forem falsas, aí eu executo esse bloco, que é um bloco opcional. Tá? E aí, independentemente disso, eu tenho, como todas as outras estruturas, o fluxo normal do programa através do bloco continua. Então, depois de testar isso aqui tudo, tá? O bloco do else vai levar até o bloco, vamos fazer com a mesma cor. O bloco do else vai levar ao bloco contínuo. O BN, ele também vai levar ao bloco contínuo. O B2 vai levar ao bloco contínuo. O B1 também vai levar ao bloco contínuo. Tá? Então, esse é o if, else if e else. E na programação em C, eu posso fazer, né, ele if conde 1. Aí eu tenho um bloco de instruções para serem executadas aqui. É o bloco 1. Fechei. Else if. Espaço, tá? Tem um espaço aqui. Else if. Condição 2. Bloco 2.
Fechei o bloco. Else if, espaço, onde N. O bloco N. Fechei. E aí eu posso ter, aí sim, o bloco else opcional. Tá? Se todas derem falso, aí eu vou entrar nesse bloco aqui, que é esse bloco de instruções do bloco else. E depois de terminar todas, né, verificar todas as condições, executar. E note o seguinte, se existe o bloco else, eu garanto que de novo, né, eu garanto que uma e somente um desses blocos vai ser executado. Isso se existir o else. Se não existe o else, então, se uma for executada, as outras não serão. Mas pode acontecer de nenhuma dessas condições serem verdadeiras e nenhum desses blocos serem executados. Tá? Então, o bloco else garante que pelo menos um vai ser executado. Ok? E aí, no final, terminou a execução do programa. Prossegue. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui no nosso programa? Eu vou fazer aqui, ó. Ao invés de continuar a execução, se o ano for válido, ou seja, se essa condição der falsa, eu vou começar a testar algum desses anos, para ver se são anos interessantes. Por exemplo, se o ano foi igual a 1967, aí eu vou dar uma mensagem de parabéns para o usuário, porque ele nasceu no ano do álbum Sgt. Peppers. Isso aí se der verdadeiro. Se for falso, se ele não nasceu no ano do Sgt. Peppers, eu posso testar, posso dar mais uma chance para ele. Por exemplo, se o ano é 1973, que é o ano, aí eu dou uma outra mensagem para ele, que é o ano do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Parabéns. Mais uma. Não era esse ano, mas é o ano, por exemplo, 1989. Aí eu dou um parabéns com exclamação para ele, que é o ano do álbum da maior banda de rock de todos os tempos, o álbum Beneath the Remains, do Sepultura. E aí, se ele não nasceu em nenhum desses anos, falso. Aí eu vou executar, nesse caso, só uma mensagem. Só lamento. Terminou. Tá? E aí, notem, eu estou testando esses anos. Se todas as condições são falsas, ele executa essa condição. Terminou esses testes, o programa prossegue. Então, todas as execuções, né, todas as impressões, elas vão levar ao prosseguimento normal do programa, ao cálculo da idade, né? O cálculo da idade, a impressão da idade. Então, todos levam a esse mesmo caminho. Tá? Então tá aí. Melhoramos bastante o nosso programa, deixamos ele mais complexo, tá? De novo, vamos só revisar isso daqui. Primeiro, esse aqui é um bloco de if simples. Se a idade é menor que 18, vou recomendar que ele escute Beatles, porque eu estou assumindo que provavelmente não conhece, e aí termina o programa. Se for maior ou igual a 18 anos, essa mensagem não vai ser exibida. Depois, testamos o ano. Se o ano for maior ou igual a 2020, então aí eu vou imprimir uma mensagem ano inválido.
e aí termina o programa. Caso contrário, eu vou testar qual ano que ele nasceu, né? Se for algum desses anos, eu vou dar uma mensagem de parabéns para ele. Se não, eu vou dar uma carinha triste, vou imprimir uma carinha triste para ele, tá? E aí, terminando esse processamento, essa estrutura condicional, o programa prossegue, calculando a idade, etc. Tá? Vamos ver isso na linguagem C, e aí eu abro para perguntas. Então, eu vou salvar isso daqui como condicionais.c. Sim. Include stdio.h, void main. Beleza. Então, eu vou começar com um ano, né? E vou pedir para o usuário digitar um ano. Não vou colocar a mensagem de impressão aqui, não. %d, o endereço da variável ano. Beleza. Aí eu li o ano. Primeira estrutura condicional. Se o ano for maior ou igual a 2020, abra um bloco, printf, ano inválido. Sem o acento, porque existe problema de codificação, tá? Ano inválido, /n, para deixar o nosso programa bonitinho, ponto e vírgula. Tá? Else. Bom, é o caso contrário, né? Aquela estrutura condicional if-else, caso contrário. Aí eu vou imprime idade, chamar essa função imprime idade, passando o ano como parâmetro. Tá? A gente tinha uma outra também, que era testar a idade. A gente vai testar a idade, né, menor que 18, na função imprime idade. Então, todas aquelas mensagens bonitinhas relacionadas à música vão estar nessa função void imprime idade int ano. Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai perguntar se o ano, vamos voltar para cá, só para lembrar. Então, aqui, né? Ano, eu li o ano e agora eu já fiz essa pergunta. Ano é maior ou igual a 2020? Ano inválido, termina o programa. Caso contrário, falso, chamei o imprime idade, que é isso tudo daqui. Tá? Na verdade, é tudo isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, eu vou iniciar aquele processo de perguntar qual ano que a pessoa nasceu. Se ele nasceu em algum ano que eu considero interessante. Então, vamos lá. Então, se o ano igual a 1967, o que eu vou fazer? Printf é Sgt. Peppers. Não, isso é falso. Ele não nasceu em 67. Então, eu vou perguntar se ele nasceu, então, no ano de 1973. Printf. Dark side of. Bom, não, ele nasceu, pode ser que ele tenha nascido no ano de 1989. Então, vou imprimir. If the remains. Beleza. Não nasceu em nenhum desses anos, então else. Printf. Que pena. É mais. Beleza. Então posso colocar uma mensagem mais informativa, né? Que pena, nenhum álbum interessante esse ano. Tá, pronto. Beleza. E aí, essa foi aquela estrutura, né, do if e else if com else. Terminou, né? A gente terminou de verificar esses anos, eu vou calcular a idade. Então, int idade é igual a 2020 menos o ano. E aí eu vou imprimir, certo? Então, ó, calculei a idade, vou imprimir a idade e depois testar se a idade é menor que 18. Então, printf, você completa % de anos em 2020. AN,
E aí eu vou imprimir aqui a idade, ponto e vírgula. E depois eu vou verificar se idade menor que 18, então é um bloco simples, né? E olha só, se eu tenho apenas uma instrução, aqui eu tinha só uma instrução, aqui eu tinha só uma instrução, eu nem preciso abrir e fechar chaves. Embora eu recomendo fortemente que vocês façam isso no começo, tá? Porque é normal a gente voltar atrás e inserir instruções adicionais. Mas aqui nesse caso, eu sei que não vai precisar, então printf, escute Beatles. Tá? Não preciso abrir e fechar chave, porque é uma instrução só, mas posso dar na mesma. Bom, e aí o meu programa acaba. Ele todo. Então, o meu main, a função imprime idade, e agora eu vou executar ela. CLS, gcc condicionais.c, compilou. Então um ano inválido, 2021, por exemplo. Ano inválido. Vamos testar agora um menor de 18 anos, 2010. Que pena, nenhum álbum interessante esse ano. Ele não nasceu em nenhum daqueles anos. Você completa 10 anos de 2020, escute Beatles. E agora eu posso testar um daqueles anos. 1989, Beneath the Remains, você completa 31 anos em 2020. Então, dependendo da entrada, a saída é diferente. Isso é o que a gente chama de processamento condicional. Ok? E nesse caso, usamos 3 estruturas diferentes. Uma estrutura com if simples, uma estrutura if-else e uma estrutura com if, else, ifs e um else.